médico. Meu Deus, aquilo que o médico não pode fazer, mas tu pode. Porque tu és aquele que está acima de todas as coisas. A tua palavra, ela é firme sobre a nossa vida. Pai, estenda tuas mãos na vida do irmão Sebastião, Senhor. Na vida da missionária, Senhor, tome tuas mãos nesta noite. Meu Deus, que tuas mãos não estão engolidas, Senhor, nem que o teu ouvido é gravado, para que não possa ouvir o nosso clamor, a nossa petição. Meu Deus, tu tem operado maravilha no nosso meio, continua operando. Nosso clamor é dividido, Senhor. Nos socorre nesse momento difícil. Nos ajuda, Senhor, porque sem ti nós não somos nada, Senhor. Mas segure nossas mãos, Senhor. Meu Deus, nos guia nossos passos, nosso deitar, nosso levantar. Segura a tua igreja debaixo das tuas mãos. Não deixa que eles olhem para um lado nem para outro, mas olhem somente para ti, Senhor. Porque tu és o consumador de toda a nossa fé. Pai, muito obrigado nesta noite por esse momento que nós estivemos reunidos, pelos hinos cantados, pela tua palavra, Senhor, pelos irmãos, por cada vida, Senhor, em tuas mãos. Nós damos, Senhor, mais e mais. Eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Esta noite feliz, este santo lugar, eu marquei com a sua paz posarei, eu marquei encontro com você. Basta que me toque, Senhor, a minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus. Que o toque do Senhor esteja em nossa vida. A Evangelista Batista chegou. Se ligue para o céu, irmãos. Se ligue para o céu. Se ligue para o céu. Escuro está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus. Que o toque do Senhor esteja em nossa vida. Glória a Deus. Evangelista Batista chega. Glória a Deus. Se ligue para o céu, irmãos. Se ligue para o céu. Glória a Deus. Se ligue para o céu. Glória a Deus. Começa a minha pé. Senhor nosso Deus, abençoa o teu servo que vai falar da tua palavra. Meu Deus, que nós possamos sair daqui sabendo que tu verdadeiramente tens estado conosco. Glória a Deus. Tu tens prometido, Senhor, que estás conosco todos os dias, todas as horas. E nós precisamos estarmos contigo, Senhor, porque tu tens dado esse momento de alegria, de paz ao nosso coração. Tira toda tristeza dos corações, que a tua palavra possa chegar, Senhor, para penetrar em cada vida nessa noite. Pai, opera maravilha,
Abençoa o teu servo que vai falar da tua palavra, que não fale dele mesmo, mas que seja a tua palavra, porque ele é o profeta, Senhor, nas tuas mãos. Meu Deus, assim nós te pedimos e te rogamos, em nome do teu Filho amado Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Eu estou feliz pelo Espírito Santo me dar essa oportunidade, Glória a por dois motivos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela recuperação da minha filha, que passou 72 dias internada. Deus. Amém. Glória a Deus. E a igreja orou, o pastor Joaquim se empenhou, todos se empenharam. E agradecer também ao irmão Luiz, que não está presente aqui, que eu gostaria que a igreja se empenhasse para orar por Dona Aparecida, que Luiz está numa luta tremenda, juntamente com a irmã Célia. E nós temos vencido batalhas aqui, espirituais, amém, pessoal? Glória a Deus. Amém. Nós temos vencido batalhas. E hoje eu estava refletindo na palavra que eu estava para trazer para vocês hoje, e vi a diferença que Deus faz na nossa vida. E ter nos tirado lá das trevas e ter trazido a gente para a luz, a sua presença. E ouvir as nossas orações. Com todos os defeitos que nós temos, Ele tem ouvido as nossas orações. Amém, pessoal? Amém. Gostaria que vocês levantassem um minutinho só para a gente orar pela irmã Aparecida. Para fazer que o que aconteça, a cura dela, que ela venha para casa o mais breve possível. Glória a Deus. Quem tem fé para isso? Quem tem fé? Oh, aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos, pense naquele que tudo pode. Senhor Deus, a tua palavra diz que tudo quanto ligarmos na terra seria ligado nos céus. Glória a Deus. O Senhor falou essa palavra para Pedro, quem o Senhor confiou à tua igreja. E a igreja do Senhor está aqui presente nessa noite, Pai. Todos para ouvir a tua palavra, todos com uma intenção única de te servir. Glória a Deus. Todos nós dependemos do Senhor. Se não fosse o Senhor, não teria sentido a nossa vida. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro da nossa fé e dentro do Espírito Santo que o Senhor concedeu a cada um de nós, que o Senhor faça essa obra. Visita a irmã Aparecida agora, lá naquele hospital, onde ela está com o irmão Luiz, numa luta tremenda, junto com a irmã Célia, que é a tua filha, que são todos, meu Deus, que são todos guerreiros do Senhor. Então faça esse presente que o Senhor envia o anjo, envia o teu anjo lá e cura ela para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Que toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus. Saia toda enfermidade e que teu Espírito de luz, que nos dá vida e vida com abundância, Pai, venha sobre ela do alto da cabeça, a planta do pé, no nome de Jesus. E quem crê, fica amém. Deus, pode sentar no nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando hoje numa palavra de fé, e eu acho que o milagre maior é nós estarmos aqui nesta noite. E são tantos que gostariam de estar, uns não valorizam, outros é porque não tem condição mesmo, está trabalhando alguma coisa, mas existem alguns que desprezam. E não sabem o que Jesus passou. Eu tive que fazer 2 estudos sobre essa situação. Um para raio amanhã e o outro
aqui para a igreja. Glória a Deus. E eu não vi em nenhuma ocasião Jesus estar confortável. Nunca foi confortável o ministério do Senhor Jesus. Sempre houve tribulações, sempre houve perseguições, sempre houve alguém que não valorizava. E infelizmente, depois de mais de 2000 anos, as pessoas continuam dessa forma. Mas eu quero dizer que aqueles que têm valor e que creem, nenhuma condenação há para eles. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo me levava até Gálatas 3, a partir do versículo 23, o Espírito Santo, ele me levou a ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Antes nós estávamos perdidos. Antes de conhecermos a Jesus, de entregarmos as nossas vidas para Ele, nós estávamos todos perdidos, irmão. Se nós tivéssemos morrido antes da graça nos alcançar, nós estaríamos presos nas garras de Satanás. E esse era o plano do diabo, que foi frustrado. Glória a Deus. Os planos do diabo foram frustrados nas nossas vidas. Por isso que ele nos persegue tanto, persegue os nossos familiares, aqueles que não estão na presença de Deus, que não têm uma fé, que não têm um escudo. Ele ataca. É a única forma que ele tem de nos atingir indiretamente. Porque diretamente não pode, porque está o Espírito Santo conosco. Bem, pessoal? Então, em Gálatas, nos dá um reflexo do que nós éramos. E depois vem uma outra palavra em que fala do que somos diante de Deus, que representamos diante de Deus. A tutela da lei, a lei veio para nos conduzir a Cristo. A lei veio para nos conduzir a Cristo. Paulo diz que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Quem crê que Jesus colocou uma fé em nós? Amém. Quem tem fé para ser salvo? Quem tem fé para ser salvo? Aleluia! Antes da fé, nós estávamos sob a tutela da lei, queridos. E pela lei, Paulo acrescenta que ninguém é salvo, porque nós não temos méritos para ser salvo, tão somente com os nossos méritos. E Jesus morreu por nós na cruz para que nós recebêssemos essa adoção, essa certeza da salvação. Porque quem tem Cristo no coração com certeza está salvo. O diabo não tem poder e nem tem autoridade sobre aqueles que têm o sinal de Cristo na vida dele. Amém, pessoal? No versículo 24, ele diz que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Hoje nós podemos, pela fé, ser justificados. Antigamente não. E o que era um aio? Um aio era algo que nos protegia, que nos ensinava que não devíamos fazer isto ou aquilo outro. A lei serviu para isso, para nos ensinar que nós não devíamos matar, não devíamos roubar, não devíamos adorar a imagem, não devíamos nos prostituir. Era a lei, eram os cuidados. Hoje nós precisamos ter esses cuidados, mas nem tanto porque entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e em cada um de nós opera o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence do pecado. Ele fala conosco quando nós erramos. E é Ele que manda nós dobrarmos os joelhos. É Ele que manda nós nos arrependermos. É Ele que relembra
e que acusa dos nossos erros. E acusa não, porque ele não é acusador, ele lembra. Amém, pessoal? 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não estamos subordinados à lei. Quem entendeu? Nós já não estamos subordinados à lei. Diz a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Amém. Então, se você é filho de igreja de Deus, você não está de forma nenhuma, você não é submisso ao aio da lei. Amém, pessoal? Lá no 27 diz: porque todos os batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, aquele que é batizado em Cristo Jesus, ele se revestiu de Cristo. Então, o aio da lei não tem mais poder sobre nós. Lá no 28, de sabe que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, pessoal? Amém. Então, veja o que Cristo fez conosco. Nos resgatou das trevas para a luz. Amém? Nos resgatou. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. E nos trouxe para a sua luz. Para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, como diz a palavra dele. Agora vamos em Romanos. Romanos 8. Aqui está o segredo da salvação para nós. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O diabo não pode mais nos acusar, desde que você realmente esteja em Cristo. Porque tem pessoas que falam, vem à igreja, mas ela não está em Cristo. Está em Cristo é ter temor. Em primeiro lugar, você tem que ter temor a Deus. Obedecer a sua voz. Aí você está em Cristo. E Paulo, ele descreve muito bem aqui no capítulo 8 de Romanos, essa situação, João. Então ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Nós estamos mortos, meu irmão, nos nossos delitos e pecados. Mas você vê que existem, você vai ver que existem duas leis: a lei mosaica e a lei do Espírito. A lei mosaica, ela mata. A do Espírito, ela dá vida. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão no Espírito. Então você está vivo para ser salvo. Amém? Amém. Porquanto que for impossível a lei, que lei é essa? A primeira lei que está falando aqui. Porquanto que for impossível a lei mosaica. A lei mosaica, ela não conseguiu converter a ninguém, né? No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E o efeito condenou Deus na carne o meu pecado e o seu pecado. Deus, Ele condenou. Nós já estamos salvos pela graça de Deus. Amém, pessoal? Amém. Portanto, isso é a única pessoa que pode nos tirar da presença de Deus, somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque o Espírito Santo, ele nos guia todos os dias, ele nos dá vida com abundância, ele nos livra do pecado, ele perdoa. O sacrifício de Jesus continua vivo na nossa vida. Glória a Deus. Bem, então, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, Jesus, está lembrado que Jesus falou bem assim: eu não vim revogar a lei, né? Eu vim para cumprir. Então, aquele que nós não temos força, não temos condições nenhuma, Ele venceu por nós a Cristo.
Jesus venceu por nós, as nossas falhas, os nossos delitos, tudo que nós fizemos no passado, e Ele está pronto para perdoar todos os dias. Esses dois joelhos aqui tem que dobrar diante do Senhor, porque mesmo Jesus fazendo sacrifício, a gente ainda peca. Amém, pessoal? Agora nós temos que ter certeza que nós vacilamos, mas existe uma palavra que diz: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Então é pelo arrependimento que nós nos redimimos do sangue do Cordeiro e da nova e eterna aliança, né? Mas a lei, ela teria que se cumprir de uma forma ou de outra. E se a lei conseguiu matar o nosso Salvador, analisa nós, né? Analisa nós. Então nós temos que ser gratos a Deus por isso. Amém, pessoal? Muito grato, porque a maior coisa que eu creio que Jesus fez foi morrer na cruz por mim. Foi morrer na cruz por mim, morrer por você e salvar a nossa casa. Deus tinha um compromisso especial de salvar a nossa casa, né? Por isso que está escrito: crê no Senhor Jesus, serás alguém, tu e a tua casa. Porque, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo aqui está falando, dando um exemplo da pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é guiada pelo Espírito. É por isso que tem alguns que vacilam, né? Tem algumas pessoas que vacilam, mesmo na igreja, elas não conseguem parar de pecar. E o segredo é, primeiro, temor, depois a pessoa procurar ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos convence do pecado, ele nos livra, ele faz com que você fuja do pecado. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Eu acho que nós temos que uma busca